E aí pessoal, bom dia! Tava só dando um tempinho aqui para organizar algumas coisas. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Uma boa semana a todos, né? Bom demais poder estar com vocês aqui novamente. E hoje a gente vai continuar, né? No caso, semana passada a gente gastou as duas aulas corrigindo a ficha de sociologia. Hoje a gente vai corrigir a ficha de filosofia, tá? E se necessário a gente usa as duas, se não a gente já começa um outro assunto hoje mesmo, no caso de filosofia, mas vamos primeiramente focar na correção da ficha, tá bom? E aí, tudo certinho com vocês? Tudo bem? Tranquilo? Hoje vocês conseguiram dar uma olhadinha na ficha e responder para hoje a gente apenas corrigir ou não deu tempo fazer? Peraí, não conseguiu. Mais alguém conseguiu ou não? Vamos para ver aí se a gente hoje só vai corrigir ou vai responder junto. Pronto. Algumas pessoas aí já fizeram, corrigiram, vamos resolver. Bom dia, galera, bom dia. Grande Caio, bom dia, meu querido. Bom dia, doutor. Tranquilo e calmo. Graças a Deus, tá bom, né? E apoio. Olha, antes de começar, né, dar continuidade, só alguns avisos. No final, nessa aula não tem nenhum problema, né? Porque as duas aulas em sequências, né? Com as outras turmas é que eu estou avisando, né? A gente, às vezes, espera uns 5 minutinhos no começo e aí deixa e acaba uns 5 minutinhos mais cedo, tendo em vista essa transição, essa troca. Hoje, quando eu entrei, já era mais de 11 horas, já tinha um bocado de gente esperando, mas porque eu estava em outra turma e às vezes demora um pouco para fazer essa transição. Como a gente tem as duas aulas juntas, né, então a gente não vai ter esse problema. Uma outra situação que eu gostaria de orientar, né, na verdade, é que eu coloco geralmente o link no WhatsApp também. Tá lá na plataforma e às vezes nessa troca uma coisa acaba sendo mais rápido vocês entrarem pelo WhatsApp mesmo. No entanto, é melhor, né, que vocês entrem, dê preferência a entrar pela plataforma. E se por acaso vocês entrarem pelo WhatsApp, depois, né, no final da aula, entra na plataforma, nem que seja para dar uma olhada lá no link que estava lá antes da aula, ou alguma coisa do tipo. Mas porque na plataforma, quando vocês entram, quando vocês acessam algum material, alguma coisa do tipo, vai estar lá registrando também a sua presença, né? Porque geralmente pede um relatório a gente, das pessoas que estão participando, e isso é importante. A gente precisa ter esse acompanhamento de quem realmente está indo para as aulas, acessando os materiais ou não. Só que aí, se de repente você fica só entrando nas aulas, isso não só na minha, mas de qualquer uma, só pelo link do WhatsApp e não entra na plataforma, então não vai acusar que você está participando, né? Que está presente. Então é importante vocês dar preferência a entrar por lá. Mas quando tiver apressado assim e o link está lá no WhatsApp, então entra pelo WhatsApp, mas depois acessa lá a plataforma para meio que registrar a presença de opa, eu estou aqui, eu estou participando, né? Se realmente estiver participando, eu estou participando, né? Estou presente, tá? Então isso é importante também, para não haver problemas. Uma outra situação, eu vou deixar para comentar com vocês no final. Vou só pedir alguma sugestão aqui e fazer alguns acordos com vocês, tá bom? Vamos começar? Conto com a colaboração de vocês na resolução aí dessa ficha, na leitura, que já falei muito já hoje, já estou cansada. Eu vou compartilhar a tela aqui. Como vocês sabem, quando eu compartilho a tela, eu deixo de ter essa visibilidade do chat. Então, falem pelo microfone. E se por acaso
alguém está com o microfone ruim e não consegue falar, você fala no chat e pede para alguém reproduzir a fala para você no microfone, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Lembrando que as aulas gravadas vão ficar na plataforma depois. Sempre eu consigo colocar no mesmo dia, mas durante a semana eu estou colocando. Professor, eu vou pedir desculpa se eu não estou a data está muito boa. Em leitura das questões na teoria no tempo hoje, se chegou a porra do jogo do Pernambucano, eu estou meio rouco. Eita, tudo bem, tudo bem. Infelizmente, o melhor nem sempre vence o melhor. Né? Acontece das vezes do pior vencer. Foi o caso de ontem. Oi? Tá gravando de aula. Tá. Então, O melhor time venceu. Cala a boca, Caio. Quem tem mais tempo? vai jogar. Cala a boca, Guilherme. Cala a boca. É. Tá chorando, tá chorando. Chora do lado, vamos, é verdade. Veio. Vai jogar com o bambu, futebol clube dele, gente. É como a gente tá falando, né? Às vezes nem sempre o melhor ganha. Ontem não foi o caso de o melhor vencer. Felizmente, o melhor ontem não estava nos melhores dias. Mas a gente se recupera na Série A, né? A gente tem aí uma Série A para jogar, tem uma Copa do Nordeste para jogar. Então a gente vai se preparar melhor, tá bom? Vai fazer clássico com Vera 2 agora na Série C, tá vendo? Deve ser. Ó, mas brincadeira à parte, né? Vamos dar continuidade aqui. Gente, vocês já conseguem ver minha tela? Tá dando para ver aí o exercício? Sim ou não? Lembrando que eu não tô vendo o chat mais não, tá? Qualquer coisa agora, a partir de agora, falem pelo microfone. Só quero saber se vocês estão vendo minha tela. E se o tamanho da letra tá legal. Vixe Maria, minha gente. Vocês estão aí mesmo? Sim, prof. Pronto, agora. E aí? Uma alma bondosa, caridosa, que, por gentileza, né, poderia compartilhar esse dom aí que você tem de leitura com a gente, lendo essas questões. Nosso amigo já disse que está com dificuldade hoje na voz, mas aí temos outras pessoas fantásticas que leem muito bem também, que podem nos ajudar. Então, por favor, alguém aí para ler essa primeira questão? Gente, todo mundo de uma vez também não. Vamos fazer o seguinte, um de cada vez, tá? Aí a gente vai, todo mundo vai tendo uma oportunidade. Tirem poupar aí para ver quem começa. Tô sentindo. Eu leio, prof. Aí tá certo, aí é desenrolada. Vamos lá. Lê aí essa primeira. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como um fim: letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade; B, valorizar os deveres e as obrigações sociais; C, aceitar o sofrimento e rigorismo da vida com resignação; D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade; ou E, defender a indiferença e a impossibilidade de atingir o saber. Ótimo, eu acho que chegou mais alguém. Deixa eu só aceitar aqui pra gente voltar. Foi Miguel. Chegou aí o caro Miguel. Vamos agora voltar aqui. Gente, dê uma olhadinha nessa questão. Essa questão fala de uma das correntes helênicas, que é o epicurismo, e aí um texto de Epicuro, o seu fundador, né, seu líder principal desse movimento, que caracteriza aí um dos principais movimentos desse terceiro momento da filosofia antiga. A gente
estudou aí o início da filosofia, a transição do mito para a origem da filosofia, filosofia pré-socrática, e esse período aí, do início para da início da filosofia e a filosofia pré-socrática, caracteriza esse primeiro momento da filosofia antiga. O segundo momento, né, começamos nas aulas remotas a partir de Sócrates, vimos essa filosofia clássica com Sócrates, Platão e Aristóteles. E num terceiro e último momento nós temos uma filosofia helênica que tem uma característica muito própria de se voltar para questões éticas, né, justamente devido ao momento em que vivia, né, de uma crise do ethos grego, né, que passa a sofrer várias transformações a partir da invasão e da dominação de Alexandre o Grande, e a sua principal reflexão aí é um modo de vida, um modo de agir, um modo de ser, né, são reflexões éticas que também baseada numa cosmologia, numa teoria do conhecimento, mas que dá fundamento a esse tipo de vida ideal a ser vivida. E aí nós temos uma questão sobre Epicuro. Analisa bem a questão. A partir do que vocês já viram, já leram, algumas pessoas já fizeram. O que é que vocês entendem aí como sendo um item alternativa correta? E aí, alguém tem alguma sugestão? Letra A. Letra A. Qual seria a tua justificativa para a letra A? Se você puder e quiser expor, partilhar conosco. Por que tu achas que é a letra A? Porque o epicurismo ele pregava isso, o prazer moderado e a felicidade. Porque tinha que ser um prazer moderado para ter uma vida estável e tranquila, para alcançar a tranquilidade. Excelente justificativa. Mais alguém tem alguma outra opinião ou concorda com a colega? Vê algum outro item aí como sendo mais apropriado? Ou alguém que concorde com ela? Epicuro, ele tinha o tetrafármaco, né? Uma das coisas mais conhecidas que ele postulou foi o tetrafármaco. Não há o que temer perante os deuses. Por quê? Porque eles não existem, e se existem, eles não estão muito preocupados com a gente, então não precisa temer os deuses. Não há o que temer perante a morte, porque a morte a gente não experiencia a nossa morte. Quando a gente ela não está aí. E quando ela chega, a gente deixa de ser, né? Então ele não há o que temer de fato essa questão da morte, que ele vai entender como sendo um dos maiores medos da humanidade, que impede de ser feliz. É o medo dos deuses e o medo da morte. Ele vai dizer que a gente precisa eliminar esses medos. Ele vai dizer que é possível superar a dor e é possível chegar à felicidade. Só que essa felicidade estaria justamente num certo equilíbrio, né? A gente não pode se deixar dominar pelos desejos. A gente não pode se deixar dominar pela nossa vontade. É preciso ter um controle, um equilíbrio, uma moderação. Então o prazer ele deve ser moderado para poder alcançar a felicidade. Então nossa colega aí respondeu com excelência, né? Corretíssima. É exatamente a letra A. Parabéns. Se alguém tiver alguma dúvida pode falar, caso não a gente passa para a segunda questão, que também é de um outro helênico, né? O Pirro. Alguém que pudesse ler, por favor, nos contribuir aí, nos brindar com a leitura da questão. Pra gente analisar direitinho. Vamos lá. Fique à vontade, gente. Tem gente que tem vergonha, não precisa ter vergonha. Vixe, que silêncio.
aí, profundo. Ótimo, vamos lá. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por a. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B. Atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Ou E. Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Então, a gente já falou um pouco, né, sobre essas correntes helênicas. O ceticismo é uma delas. E diante desse texto, qual seria a alternativa mais indicada aí? E aí, galera? Vamos lá? Para quem já respondeu, para quem tiver com medo de falar, porque eu vou perguntar justificativa, não é obrigado a falar justificativa não. Você pode responder aí, pelo menos dar sua contribuição. O qual? Letra C. Letra C. Certo. Tu quer justificar? É mais ou menos o conceito que Pirro defendia na filosofia dele, né? Certo. A filosofia estoicista, né? Isso. O ceticismo, né, no caso. Quem mais? O ceticismo foi mal. Mais alguém? Tem alguma outra posição? Alguma alternativa? Vejam, o que é o ceticismo? É justamente pôr em dúvida a possibilidade de conhecimento. Conhecimento não é possível, né? E aí a gente cai numa descrença ou até num certo relativismo. Ele vai dizer aí, afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, ou seja, não tem justiça, nem injustiça, nem vergonha ou algo que cause glória. E da mesma maneira, no ponto de vista da verdade, do conhecimento, não tem nada verdadeiro ou falso, não há uma verdade absoluta, a gente não conhece de fato as coisas. E aí a gente vai vivendo, enfrentando cada situação conforme ela aparece, a gente vai lidando aí, suportando tudo, uma ética muito própria, muito particular, duvidando de tudo e apenas enfrentando as situações do dia a dia. Então, a partir desse ponto de vista, né, está correta sim a sua linha de raciocínio. A alternativa C é a alternativa correta. Ele defende a indiferença e a impossibilidade de se obter alguma certeza. Ele é indiferente e também acredita que não é possível chegar a um conhecimento, tá? Letra C. Primeiro letra A, segundo letra C. Vamos agora ao terceiro. Quer que eu leia, prof? Sim, agradeço. Tá. Esqueci de deixar o microfone ligado. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais apreciável coisa do mundo. Esses atributos não devem ser separados. Como na inscrição existente nos Delfos das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter quem amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor nós identificamos como a felicidade. Aristóteles, letra A, ao reconhecermos a felicidade, a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como
Letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza. Letra B, plenitude espiritual e Acese. acesso pessoal, né? Deve ser pessoal. Isso. Letra C, finalidade das ações e condutas humanas com o conhecimento da verdade imutáveis e perfeitas. Expressão do sucesso individual e reconhecimento político. Ótimo. Valeu. Veja. Qual seria a alternativa aí mais indicada no que compete a Aristóteles, né, que ele identifica como essa questão da felicidade? Letra B. Letra B. Por que tu achas? Tu queres justificar? Por causa do que ele fala no texto sobre o que ele acha. Pode ser também, como o Mano falou. Eita, tá cortando. Eu não tô conseguindo entender. Eu entendi na parte que tu disse, que é a letra B, mas depois eu não entendi. Pode ser letra B, mas o Mano também falou que era letra C. Eu não tenho certeza da minha resposta, porque dela também pode estar certa. Então fica a dúvida aí entre a C e a B. Mas alguém teria alguma opinião? Letra C. Letra C. Tu queres justificar? Porque tu achas que é a C? Tô preguiça agora, professor, mas... Veja. Lembra que a ética aristotélica é uma ética da virtude e ao mesmo tempo uma ética das finalidades. Que sentido? Tudo na vida tem um objetivo, tem uma finalidade. Nós, o ser humano, ele também tem uma finalidade, né? Então, você não está aqui para nada, você tem uma finalidade sim. E todas as nossas ações, tudo que a gente faz, se a gente estuda, se a gente brinca, se a gente trabalha, se tudo que a gente faz ou quer fazer ou toma, né, como um objetivo, no fundo a gente quer apenas ser feliz. Então o telos aristotélico, a teleologia ou telos quer dizer fim, finalidade, fim não no sentido de acabar, mas de objetivo, né, daquilo que é a minha finalidade, tá? Então, a ética aristotélica também parte desse princípio da teleologia. Tudo tem uma finalidade. E qual é a finalidade do ser humano? O que é que ele almeja? Ser feliz. Nós queremos ser felizes. No entanto, para ele, a felicidade não está em bens materiais. Não está nas minhas conquistas material, financeira ou algo do tipo. Não está também em títulos, em honra, nem simplesmente numa questão religiosa, né? O conhecimento da verdade, a meditação metafísica também possibilita essa finalidade, né, do homem. No entanto, qual é a característica maior aí dessa busca pela felicidade, né? A questão fala: ao reconhecermos na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como, então o que é que seria a felicidade? A finalidade das ações e conduta humana. A finalidade é isso que a gente busca, né? É isso que a gente quer. Em última instância, é essa felicidade, que não é dinheiro, fama, mas é esse estádio de equilíbrio, essa vida virtuosa, uma vida equilibrada, que é um meio termo virtuoso, né, onde a gente saiba levar uma vida de equilíbrio, uma frônesis, uma eudaimonia, como ele fala. Então a letra C seria correta. Essa letra B, essa plenitude espiritual e ascese pessoal. Por que a gente quer uma plenitude espiritual e ascese pessoal? Porque é uma finalidade nossa ser feliz. Então a felicidade está em último ponto, tá? Respondida? Alguma dúvida? Se não, vamos passar para a quarta questão. Mas sempre que tiver alguma dúvida, gente, é só
falar, teve, não, professor, eu ainda não entendi. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Mais alguém aí poderia nos contribuir aí com a leitura dessa questão? Alguma pessoa aí de boa vontade? Aproveita que as questões de hoje são curtas, ó. Não tem muito texto. Quer que eu leia, prof? Se você puder e quiser, eu agradeceria muito. Ok. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com a qualidade morais. Tampouco devem ser agricultores ou os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Pode abaixar, prof? Dá pra... Eita, peraí, vi rapidinho. Pronto, dá pra ver aí? Dá. Pronto. Letra A. O texto retirado na obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem que trabalhar. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada na sociedade. Está vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos devia ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais, e vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Gente, essa questão revela características bem interessantes, né, que a gente vale a pena ressaltar, mas aí eu vou fazer depois, né? Primeiro eu vou deixar que vocês deem uma olhadinha na questão, vejam o que a questão quer, vejam o texto, aí eu vou subir novamente as alternativas para vocês analisarem bem, né? Quem já respondeu, quem já fez também pode dizer o que já fez, como foi que fez, qual a sua linha de raciocínio, ou apenas dizer a alternativa caso não queira justificar, tá? Tá aí o texto. Só aqui as alternativas. E aí eu aguardo vocês aí. Vê aí, o que é que vocês vão responder? Oi, pode falar. Eu marquei a letra C nessa, mas eu não tenho muita certeza da resposta. Assim, pelo texto e tal, eu pensei em letra C, mas eu fiquei em dúvida. Peraí, rapidinho. E aí Manu falou aqui no chat que ela também não conseguiu responder essa questão. Certo, ótimo. Mais alguém fez, gente? Mais alguém conseguiu responder? Veja, de antemão. Essa é a quarta, né? Essa é a quarta. Exato. Letra B. Letra Clara B. botou letra B. Clara botou o quê? Letra B. B. Pronto, temos duas letras B. Alguém que respondeu letra B quer justificar? Professor, eu achei essa questão uma questão difícil. Isso. Mas eu fiz letra B, eu coloquei letra B pelo que eu achei mais próximo assim, do que eu tinha idealizado dessa questão, né? Tá dizendo que ela era entendida como uma dignidade dos grupos sociais superiores. Aí na Grécia Antiga, por exemplo, era extremamente estratificada a sociedade.
Aí já fui por esse pensamento. Você foi muito bem, está correto. É a letra B, de fato, quarta questão, letra B, e vamos tentar entender o porquê e tentar fazer algumas observações, tá? Então presta bem atenção. Ô Caio, tu não tá lendo por conta da garganta, mas tá atento aí, não tá dormindo não, né? Vejam bem, presta bem atenção. Então, professor, aqui já assistindo um pouco por perto. Pronto, tô de olho. A letra C, como a colega falou, por que não é? Estava vinculada na Grécia Antiga uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Gente, apesar de haver um conceito de democracia na Grécia, talvez o primeiro momento que surge nessa noção de democracia, mas vale lembrar aquela velha história que vocês conhecem. Ela era para todos os habitantes da polis eram livres e participavam dessa democracia? Não. Não, exatamente. Então, apesar de ser uma vida política democrática, no entanto, essa democracia não era para todos. Como o colega falou aí, era uma sociedade extremamente estratificada, né? Então, duas coisas valem levar em consideração a respeito do pensamento de Aristóteles. Presta bem atenção. Uma primeira coisa, se a gente for comparar com a nossa sociedade atual, contemporânea, que a gente tem isso como fruto do capitalismo. Veja, o capitalismo ele não é apenas um sistema financeiro. O capitalismo ele passou a ser um modo de vida. Ele passou a conduzir modos de relações, certo? Então, noções como ocupação, negócio, produtividade, concorrência, lucro, isso permeia até a vida estudantil, educacional. Weber vai perceber até na própria religião, como a gente viu em sociologia. Naquela sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vive numa sociedade de negócio, que a todo tempo a gente tem que estar negociando e produzindo, tendo fruto disso. A gente não consegue ficar parado. Se a gente passa um tempo ocioso, esse ócio muitas vezes nos leva a um sentimento de culpa. Poxa, eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu poderia estar produzindo, eu poderia estar estudando, poderia estar resolvendo uma questão, mas eu estou aqui sem fazer nada. E a gente se culpa muito por esse ócio. O que é o negócio? Ócio, a negação do ócio. Negócio é justamente negar o ócio. Enquanto na antiguidade, nessa época aí de Sócrates, Platão, Aristóteles, o ócio ele é muito valorizado, mas não o ócio no sentido de vagabundagem, né? de não fazer nada, não, mas é o momento próprio para a reflexão. O pensador ele não poderia estar se ocupando ou preocupando com qualquer coisa aparentemente trivial que outras pessoas comuns poderiam fazer, porque ele precisaria discutir, contemplar, refletir sobre as coisas mais essenciais da vida. Lembre-se que desde Platão há uma tripartição da alma, que Aristóteles vem pegar também. E essa tripartição da alma vai indicar que existem pessoas para fazer esse serviço mais simples, comum, o artesão, o agricultor, o escravo, pessoas que vai se ocupar com a defesa da cidade, e em cima está quem? Essas pessoas mais racionais, que está ocupada com a polis, com a questão da cidade, com as questões do conhecimento, metafísica e etc. Então nós temos aí uma valorização do ócio muito grande nessa época, diferente da de hoje, que a gente justamente quer negar esse ócio, porque o ócio não é produtivo e a gente quer algo que
nos dê resultado, nos dê lucro, nos dê um produto. Essa reflexão que a gente fez agora foi clara? Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim, prof. Pronto. Primeiro, observação, primeiro aspecto que eu queria destacar daí. Segundo aspecto, Aristóteles, por mais que tenha sido um pensador gigante, por mais que a sua força do pensamento tenha sido esplendorosa, assim, talvez um dos maiores pensadores que já existiu, onde a sua filosofia ela ainda influencia até hoje, no sentido de que todo mundo posterior a Sócrates, a Aristóteles, volta a ele, seja para criticar, seja para superar, seja para pensar junto com ele, mas faz referência a ele de algum modo, né? Mas mesmo com toda essa capacidade que ele tinha de pensamento, com essa força do seu pensamento, ele era um fruto do seu tempo, um fruto da sua época. Ele estava dentro de um contexto histórico que o faz reféns de alguns preconceitos. Apesar de fazer sentido essa questão de um ócio é necessário para a reflexão, para a meditação, para o filosofar mais puro e profundo, né? Às vezes a gente está aqui ocupado e faz uma coisa, faz outra, se preocupa com uma coisa e outra, e aí não para de fato para pensar, para refletir sobre a nossa vida, sobre desde coisas mais simples da nossa vida até coisas mais, né, fundamentais, né? Mas aí isso leva também a um certo preconceito, que é o quê? Colocar essa primeira classe como sendo excelente e as outras eu rebaixo. E aí menosprezo de alguma forma. Em Aristóteles a gente vai encontrar um problema muito... a questão do escravo, por exemplo. Escravo, para ele, nem gente é. É um instrumento de trabalho. E essa classe mais baixa, como agricultor, artesão, entre outras coisas, era uma classe inferior. E por ser inferior, aí a gente vem a letra B. Ó. Era entendida como uma dignidade... O que o ócio? Era entendido como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores. É quem devia comandar a política, né? A polis, né? Fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Era uma sociedade hierarquizada, justamente pelos... Eu fiz várias menções aqui agora, né? Fiz várias observações, mas para deixar claro o porquê, a justificação dessa letra B, né? Em uma questão um pouco mais complexa. Eu espero ter sido claro. Não sei se ainda tem alguma dúvida ou se eu consegui ser claro, né, justificando essa letra B. Tudo bem, pessoal? Ficou... deu para entender? Tudo bem, prof. Pronto. Então, se não tem mais alguma dúvida ou observação, se tiver é só falar, tá? Vamos à quinta questão. E aí, por favor, alguém para ler essa quinta? Eu posso ler, prof. Ótimo, vamos lá. A procura da ciência devemos examinar de que causas e de que princípios a filosofia é a ciência. Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior clareza. Nós admitimos, antes de mais nada, que o filósofo conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possua ciência de cada uma delas por si. Aristóteles, Metafísica. No texto da Metafísica acima, Aristóteles esclarece que o saber filosófico é um saber pelo saber, isto é, um saber universal inerente à natureza humana. Letra B. O saber filosófico é uma reflexão acrítica de todas as coisas. Letra C. O saber filosófico é um tipo de sabedoria que não envolve o exercício da razão. Letra D. O saber filosófico é a consciência de um simples sentimento de curiosidade sobre os princípios.
E letra E, o saber filosófico é uma ciência sem princípios filosóficos. Pronto. Dê uma olhadinha aí na questão e vamos lá. Qual seria a alternativa correta? Clara falou que é D, prof. Clara, tu quer justificar? Ou mais alguém concorda com Clara? Eu também coloquei a letra D, prof. Agora, assim, é bem diferente da letra D. Não tanto, mas eu fiquei entre a letra D e a letra A. Mas eu fui na D. Eu coloquei a letra D também. Mas ao mesmo tempo que não tem muita coisa a ver, eu fiquei pensando porque ele fala assim, no texto, né? Que o filósofo conhece na medida do possível todas as coisas. Aí eu fiquei pensativa, sabe? Tentei associar essa letra A a isso. Mas aí depois eu achei que a letra D se encaixava melhor com o texto geral. E Clara falou que tá sem microfone, por isso que ela não vai justificar. Certo, tudo bem. Você fez uma boa observação. A letra A, ela fala, né, o saber filosófico é um saber pelo saber, realmente. Ou seja, ele não tem uma finalidade exterior. A gente viu isso, inclusive, nas primeiras aulas de Aristóteles em relação à metafísica, né? É um saber mais puro, mais contemplativo, mais essencial. Né? É um saber pelo saber que se pretende a uma universalidade. Né? E ele, de alguma forma, está correta essa questão da natureza humana, porque ele diz: todo homem, por natureza, tende ao conhecimento. Isso é uma frase muito marcante em Aristóteles. Por quê? Porque agora há pouco a gente viu que para ele tem toda uma hierarquização, uma estratificação, uma diferença. No entanto, ele vai dizer, o próprio Aristóteles diz, né, todo homem, todos, por natureza, tende ao conhecimento, tende a conhecer. Ou seja, todos nós desejamos, queremos alcançar o conhecimento. Só que aí tem a questão do texto, do contexto em que essa questão se dá. E na relação com o texto, a alternativa mais indicada seria a letra D. Né? Veja, a procura desta ciência deve ser examinada de que as causas e de que os princípios a filosofia é ciência. Ciência no sentido aristotélico, não moderno. Né? Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema não se manifeste de maneira com maior clareza. Por quê? Para ele, conhecer é conhecer a causa. Conhecer é conhecer o princípio de cada coisa. Quando eu vou conhecer, digamos, o mundo de maneira geral, eu não conheço a totalidade das coisas conhecendo objeto por objeto, pessoa por pessoa, mas é conhecendo o princípio. Você está agora provavelmente numa cadeira, talvez, ou numa cama. Eu não conheço o conceito de cama, a totalidade de cama ou de cadeira, analisando todas as cadeiras que existem. Mas a sua causa. Conhecer é conhecer a causa. Conhecer é conhecer o princípio de todas as coisas. Quando ele se refere a objetos, ele fala das 4 causas. Né? Cada coisa tem 4 causas. Conhecer a coisa é preciso conhecer a causa dela. Quando ele fala do mundo de maneira toda, do cosmos, ele vai falar que existe um princípio primeiro, que é o motor imóvel. Né? E aí a letra D vai dizer: o saber filosófico é a consciência de um simples sentimento de curiosidade, que fala também nessa questão da motivação, da curiosidade, do querer conhecer. Conhecer o quê? O princípio de cada coisa. A causa primeira. Né? E aí a letra D seria a alternativa mais indicada, mais correta. De acordo com o texto, é a correta, na verdade. O ritmo tá tranquilo, tô muito devagar, tá muito rápido, tá dando para entender, tá de boa. Tá tranquilo, prof. Manu também falou que tá.
lá no chat. Pronto. Ótimo. Vamos aí à sexta questão. Se alguém puder, por favor. Eu posso ler. Ótimo. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho pra Tá, um tá. segundinho, tá? Tá sim. Sem problemas. Eu acho que eu tive uma dúvida nessa questão, mas eu vou ler mesmo assim, certo? No sexto. Aham. Tá, tudo bem. Gente, independente, assim, só abrindo parênteses, se você respondeu ou não a questão, se você tá com dúvida ou não, vocês podem ler. O fato de ler já ajuda bastante. E se puder responder e justificar, melhor ainda. Se não, aquela coisa. Se não fazer tudo, puder fazer tudo, faça tudo que puder. Mas pode ler aí. Tá certo. Desde suas origens entre os filósofos da antiga Grécia, a ética é um tipo de saber normativo, isto é, um saber que pretende orientar as ações dos seres humanos. A moral também é um saber que oferece orientação para a ação. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que letra A. A palavra ética procede do latim, que significa maneira de se comportar regulada pelo uso, pelo costume. A ética ou filosofia moral é a parte da estética que se ocupa com a intuição a respeito das noções e dos princípios que fundamentam a vida moral. Letra C. A palavra ética procede do grego, que significa originalmente morada, mas posteriormente passou a significar o caráter, o modo de ser, que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo da vida. E letra D, o termo moral procede do grego, em sentido bem amplo. A moral é o conjunto das regras de conduta admitidas em determinada época por um grupo de homens. Deixa eu ver se tem... Eu nem vi se tem letra E ou não. Deixa eu ver aqui. Tem E. A alternativa seria... A ética é um conjunto de normas aceitas, livre de... Calma, pelo seu computador que tá complicado de eu ver. Deixa eu abrir o meu aqui rapidinho. Tu queres que eu aumente a letra? Eu tenho aqui no meu, aqui, consegui. Pronto. A ética é um conjunto de normas aceitas, livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social dos homens. Trata da prática real das pessoas que se expressam por costumes. Pronto. Vamos lá. Analisem bem as questões e vejam aí, me digam aí qual é que vocês acham que seria mais pertinente. A sexta questão, né? A sexta. Eu coloquei letra Letra E. Essa questão, ela parece simples, mas não é tão simples, dadas as alternativas. Mais alguém tem alguma sugestão?
eu acho que eu também iria na letra E. Também. Antes tu tinha colocado o quê? Manu, você me falou que ia na letra E. Eu tô que você disse antes, eu não consegui escutar, cortou um pouco. Não, eu tinha perguntado se antes tu tinha tido outra alternativa. Qual foi? Não, aqui eu fiquei muito em dúvida, sabe? Entre várias alternativas. Acabou que eu não marquei nenhuma porque eu fiquei em dúvida. Vamos eliminar aqui alguns. Por eliminação, vamos eliminar a primeira letra A. A palavra ética procede do latim, ponto. Aqui a gente já pode eliminar. A palavra ética, ela procede do grego, ethos. A palavra ética vem do ethos. A palavra ethos, o ambiente ali grego, né? A letra B, vamos eliminar também. Em que sentido? A ética ou filosofia moral é parte da estética. O que é estética? Estética está mais voltada para a questão da filosofia da arte. A filosofia ela sempre se preocupou com o belo, com a questão do belo em si, da essência, da beleza, dessa relação com o belo e da arte propriamente dita. Então a estética ela vem muito nesse conceito, né? Platão vai falar do belo, Sócrates também, Kant na Crítica da Razão Pura ele vai tirar um espaço para estética transcendental. E aí vamos eliminar a letra B. Letra C, gente, veja, aí começa a complicar. Letra C, palavra ética procede do grego, correto? Que afirma que significa originalmente morada. Corretíssimo. O grego, o ethos, é o local, né? É a morada, é o conjunto ali. A primeira indagação da filosofia é o que eu sou, o que é o homem. Depois que ela pergunta o que é o homem, ela percebe que esse homem ela vive no ethos. E esse ethos prevalece sempre o coletivo e não o individual. Há uma prevalência pela coletividade, né? E há uma importância muito grande então no como, não só no como eu sou, no que eu sou, mas em como eu devo ser em sociedade, no meu dever ser, no meu agir eticamente, nos meus princípios, certo? Mas posteriormente passou a significar o caráter do modo de ser que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo da vida, ou seja, como esse grupo ele vai se organizando socialmente, o que é legítimo ou não de acordo com os princípios. A ética é primeiramente essa noção de um dever ser no ethos, e aí como esse ethos vai se organizando e ao longo do tempo vai estabelecendo essa questão normativa. O que diz a letra C? O termo moral procede do grego em sentido bem amplo. A moral é um conjunto de regras e condutas admitidas em determinada época por um grupo de homens. Essa é uma questão mais delicada. A moral, de fato, ela é sempre contextual, ela é sempre a partir de alguma cultura, ela está relacionada à ética, mas de acordo com o texto acima, ela ainda não se torna tão pertinente e a gente poderia eliminar. E a dúvida maior seria entre a E e a C. A ela vai colocar: a ética é um conjunto de normas aceita livre e conscientemente que regulam o comportamento individual e social dos homens. Trata da prática real das pessoas que se expressam por costumes. A expressão por costume, né, ela é mais uma característica da moral. O que é a moral? O que é a ética? A ética é sempre esse princípio do dever ser no ethos, no conjunto,
naquilo, na morada, né? A moral, ela é mutável. A moral, ela varia de cultura para cultura, e cada cultura ela vai estabelecendo as suas normas, a sua normatividade, o que é certo, o que é correto, o que é errado, o que não é. Por exemplo, na nossa cultura há coisas que são corretas, que a gente tem como correto, o verdadeiro, e que a gente chega em outro local, a gente estranha, né? Porque lá eles não têm como correto, né? A gente, sei lá, na Índia vaca é sagrada, na China se comem cachorros, aqui a gente acha absurdo ambas as situações. Enfim, a moral ela vai muito desse conjunto normativo que vai se modificando diante de cada cultura, e aí ela se expressa de fato por costumes. No gabarito, a alternativa que eles põem como correta é a letra C, e de fato a letra C está correta. No entanto, essa letra E, ela não deixa de ser pertinente. Ela não deixa, de algum modo, também de estar certa. E é como eu falei para vocês na aula passada. Tem questões que o que dificulta, não é nem se a questão é difícil ou não. É porque muitas vezes alternativas são alternativas, sim, possíveis e discutíveis, certo? As primeiras, a A e a B, a gente elimina com uma certa facilidade. A C, ela está sim correta, totalmente correta, né? A D e a E, ela dá margem também, possibilidade também para o acerto, né? Ela também em boa parte corresponde. No entanto, fica um pouco ambíguo e algumas questões de ambiguidade, e a letra C seria a mais completa. Mas a noção, a relação que vocês fizeram escolhendo a E é perfeitamente aceitável, né? E também realmente eu concordo com vocês que gera muita dúvida, ela não é clara, né? Essa distinção entre a C e a E, porque a C estaria mais certa, a C está correta, né? Mas isso não quer dizer que a E está totalmente errada, e aí fica difícil, né, jovem? Mas a alternativa correta seria a letra C. E aí eu já expliquei o porquê estaria certo a letra C. Mas não é tão simples explicar o porquê a letra E também não estaria correta. Como só é apenas uma questão, a letra C é indicada, né? E seria a alternativa correta no momento. Mas talvez seja uma das questões mais difíceis aí. Travou aqui, deixa eu ver. Talvez o maior problema dessa letra E seria esse pedacinho final. Trata-se da prática real das pessoas que se expressam por costumes. Que aí a ética é antes de tudo um princípio. Não está ligada apenas ao costume, como a moral. Mas aí a gente pode discutir, né? A gente pode passar para a sétima questão. Vocês estão por aí ainda? Pode, prof. Pronto. Vamos à sétima. Se alguém puder ler, gostaria muito aí. Ficaria. Essa sétima, gente, também é muito. É um assunto. Eu coloquei, né? Porque tanto a sexta como a sétima são questões complicadazinhas, né? Não tão, ao meu ver, sua formulação poderia ser melhor. Elas poderiam ser mais claras. Essa sétima questão eu coloquei porque geralmente é uma surpresa, não é algo tão recorrente assim, mas já apareceu, então a gente precisa trabalhar também, mas eu não vejo também como uma questão tão simples, né? Apesar de anteriormente não ser tão recorrente,
mas surgiu aí e vamos tentar analisar um pouco. É uma questão chatinha também. Se alguém puder ler. A colega já tinha se voluntariado, né? Vamos lá, pode ler. Alguém? A definição de Aristóteles para enigma é totalmente desligada de qualquer fundo religioso. Dizer coisas reais associando coisas impossíveis, visto que, para Aristóteles, associar coisas impossíveis significa formular uma contradição. Sua definição quer dizer que o enigma é uma contradição que designa algo real, em vez de não indicar nada, como é de regra. Segundo o texto, Aristóteles inovou a forma de pensar sobre o enigma ao argumentar que, letra A, contradição que caracteriza o enigma é desprovida de relevância filosófica. B, os enigmas religiosos são contraditórios porque indicam algo religiosamente real. C, o enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo. D, as coisas impossíveis são enigmáticas e devem ser explicadas em vista de sua origem religiosa. Ou E, a contradição enuncia coisas impossíveis e irreais, porque ela é desligada do seu fundo religioso. Alguém conseguiu responder essa questão? Eu coloquei pra C, prof. Tu consegue justificar? Porque eu fui mais pelo texto mesmo, sabe? Porque é literalmente que fala que o enigma é uma contradição, porque associar uma coisa real é uma coisa e algo impossível ao mesmo tempo seria uma contradição. Clara botou no chat que botou C também. Eu botei letra C na mesma vibe que a Aline também. Corretíssimos, né? Intuição e de fato, a partir do texto, a gente consegue de fato chegar, né? O enigma é uma contradição que diz algo real e de impossível ao mesmo tempo. O enigma no âmbito do mistério, né? Daquilo que não pode ser dito, mas existe, daquilo que não tem explicação, que parece impossível, mas ao mesmo tempo está aí, realmente. E Aristóteles vai analisar essa questão também, como ele trata de tantos temas e tantas coisas. Não é algo tão explícito na obra dele, quando eu falo nesse sentido, né? Não é algo que é marcante no pensamento de Aristóteles, no sentido dele ter de aparecer geralmente essas discussões sobre o enigma. Fiquei surpreso, né, quando apareceu algo desse tipo. Não é um tema muito recorrente ou trabalhado, mas sim está correto, né, a justificação de vocês, a linha de raciocínio a partir dessa interpretação do texto, né, como é importante também essa leitura atenta do texto, porque mesmo quando a gente não sabe exatamente, mas aí ela nos fornece essa possibilidade aí. Letra C seria realmente a alternativa correta. E aí a gente já está encaminhando para o final. Vocês querem tomar alguma coisa, ou a gente pode dar continuidade aqui? Já estamos no tempo da segunda aula, faltam só essas questões. Vamos lá, faltam essas 4, tá? Alguém poderia ler aí a letra a 7ª? Peraí. Sim, desculpa. 7º não, eu falei errado. O 8º. O 8º, a questão também é outra coisa que a gente tem que se ater bem ao texto. Vamos lá, quem puder ler. Pois manifesto que a ciência adquirir a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa diz-se em 4 sentidos, e no primeiro entendemos por causa a substância e a essência,
O porquê reconduz-se, pois, à noção última, e o primeiro porquê é causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê, e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração e movimento. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, na alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou as causas primeiras. Letra A, causa final, causa eficiente, material e formal. B, causa formal, material, final e eficiente. C, causa formal, material, eficiente e final. D, causa material, formal, eficiente e causa final. Pronto. Aí é basicamente observar no texto a ordem que ele expõe as 4 causas. Para Aristóteles, conhecer é conhecer as causas. A gente já comentou sobre isso, inclusive, numa outra questão. E na ordem do texto, como é que ele expõe? Qual é a ordem que está aí? É só isso. E aí vocês dão uma olhadinha no texto e vê qual a alternativa correta. Clara colocou letra D. Letra D. Eu botei letra D também, né? Como analisando o texto e colocando na ordem que ele é apresentado as causas. Analise bem o texto. Na ordem que ele coloca, a letra D seria compatível. Manu colocou letra C. Mais alguém colocou outra questão? Só sobre a letra D. Se a gente analisa o texto, veja. A segunda causa é a matéria. Se a segunda causa é a matéria, ela não pode ser a primeira. E a letra D, ela começa pela causa material, né? Mais alguém tem alguma sugestão? Manu, você está correta, está corretíssima. Veja, ele vai colocar aqui, ó. Entendemos por causa a substância e a essência, ou seja, é a forma. A matéria bruta não é nada, um pedaço de madeira bruta não é nada. Mas se ela tiver uma forma de cadeira, a forma ela determina a matéria. A forma ela é o princípio da matéria. Né? Um objeto, ele precisa, um objeto de barro. O barro bruto, ele é só barro, mas é a partir de ganhar uma forma que ele vai determinar especificamente aquilo que ele é. Mesmo não tendo ficado claro o nome forma aqui no começo, mas a gente tem, ó, a segunda causa é a matéria. Então a matéria vem em segundo lugar. A terceira é de onde vem. De onde vem é o que? É a causa eficiente. O artífice, aquilo que fez, né? No caso de uma cadeira, o artesão. E por último ele vem colocar aqui, ó, a quarta causa se opõe e procede ao fim, ou seja, a finalidade é a causa final. Logo, a causa final seria, só tem em duas alternativas aqui, ó, por último, é a C e a D. No entanto, a D começa com a causa material, e a causa material aqui, ó, tá como segunda. A segunda é a causa, é a matéria. Então, a única alternativa viável aqui
seria a letra C. Causa formal, material, eficiente e final. Na ordem. Tudo ok? Ficou claro? Tudo bem? Deu para entender? Então, eita, ainda tinha aqui, ó, só que aí a gente já explicou, já entendeu, né? Desculpa por esse equívoco aqui, então mostrar a letra E, mas de fato seria a C, a letra correta. Vamos à penúltima questão. Estou aí com mais uma vez a colaboração importantíssima de vocês. Vamos lá. Quem poderia? Para a gente aí se encaminhar para o final. E aí, galera, vamos lá. É rapidinho, estamos acabando. Dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros. E dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, exceto a intuição. Por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais verdadeiro que o conhecimento científico, exceto a intuição deve ter por objeto os princípios. Os princípios básicos da epistemologia aristotélica pertencem ao domínio do letra A, opinião, pois fazem parte da formação da pessoa. B, cálculo, pois são demonstrados por argumento. C, conhecimento científico, pois admitem provas empíricas. D, intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico, ou é prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade. E aí, analise bem aí. O texto ele já dá essa sugestão aí no final, né? Como é que Aristóteles pensa a ciência, o conhecimento. Descartaria a letra A e a letra B. E aí, galera? Dá para descartar mais aí. Ficaria entre C e D. Mas não colocou a letra A. Letra A. Já que não colocou a letra A e a colega descartou de cara a letra A, por que tu descartaste a letra A? Porque ele fala que, aqui ó, dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem o falso. Como a opinião e o cálculo, ele fala que a opinião e o cálculo são admitidos como falso. Perfeito. Veja, não dá para fazer conhecimento. Os princípios à base da epistemologia aristotélica. O que é que está na base da epistemologia, da teoria do conhecimento aristotélica? Pertence ao domínio da opinião? Não. A opinião, ela pode ser verdadeira ou falsa. A opinião, o simples opinar, o eu acho, algo do tipo, ela não está no domínio de submeter a uma lógica, de provar a sua verdade. Ela é uma mera opinião, né? Só que aí, com isso, descartou também o AB, né? A questão do cálculo. O conhecimento científico, pois, admite provas empíricas. Aristóteles, apesar
de acreditar que todo conhecimento começa pelos sentidos, ele não é exatamente um empirista. Quando ele tira deduções lógicas, não sei se vocês lembram de uma das últimas aulas que foi sobre a lógica, ele parte de uma premissa que exatamente ele não experimentou no mundo empírico, mas ele parte de uma intuição. O conhecimento em Aristóteles, ele parte sempre de uma investigação lógica, racional, de um pensamento, uma elaboração do pensamento, onde ele chega a intuir primeiramente uma ideia. E dessa intuição ele faz derivações lógicas. Então, as consequências, né, dadas pela ciência, pela prática científica dele, né, da sua época, do seu contexto, ela deriva sempre de uma intuição. O primeiro passo para o conhecimento em Aristóteles é intuitivo. Eu intuo uma verdade através da reflexão racional. Não é do nada surgiu na minha mente. Não. Há uma certa dialética do pensamento, certo? Há um certo movimento do pensamento em direção à busca de algo, onde eu intuo uma primeira premissa e dela tiro consequências lógicas que a partir daí eu vou trazer um conhecimento. Por exemplo, a intuição de que o homem é um animal possuidor de logos, possui linguagem, possui racionalidade. Isso não é experimentado. Isso não é algo que eu coloquei um homem e abri ele, por exemplo, e vi que dentro dele tinha algo como racionalidade ou como linguagem. Né? É uma observação, né? E outra, não é só o homem, mas todo, né? Todo homem, né? Ele se distingue por quê? Porque possui linguagem, porque possui racionalidade, possui logos. Quer dizer isso, é fruto de uma observação, de uma comparação dos homens com os demais seres, né? E através dessa reflexão acerca do homem, ele intuiu essa noção, né? A partir dessa primeira noção, eu tiro outras consequências, né, disso. Mas qual é a que está na base? A intuição, certo? Então, a intuição ela está na base do conhecimento para Aristóteles. Ficou claro isso aí, essa questão? E o texto também, ele na final, né, ele fala um pouco sobre essa questão da intuição, deixa mais evidência. A intuição deve ter por objeto os princípios, né? A causa primeira. Como é que ele chega a algo como motor imóvel, a causa primeira de todas as coisas? Não é por experimentação científica. É uma intuição. Ele vai perceber o quê? Tudo tem uma causa. Tudo que se move por algo. Tudo é causado. Mas tem que ter uma causa primeira para todas as coisas. Senão a gente vai regressar ao infinito e não acha nada. Então, existe algo como o motor imóvel que ele vai descrever, mas ele chega nessa derivação, nessa verdade como? Através da intuição, que vem pela reflexão, tá? E finalmente chegamos à última questão. Se não tiverem nenhuma dúvida sobre o anterior, se ficou tudo claro, então peço a alguém, se possível, leia essa última questão, a 10ª. E se tiver alguma dúvida de alguma outra questão, é só falar. Pronto, massa. Leia aí, por favor. Na obra de Aristóteles, a ética é uma ciência prática, concepção distinta da de Platão, referida a um tipo de saber voltado à ação. Na ética, a Nicômaco. Aristóteles destaca uma excelência moral determinante para a constituição de uma vida virtuosa. Esta excelência moral tão importante é a coragem, B, a retórica, C, a verdade, D, a prudência ou a moderação, e nenhuma das alternativas anteriores está correta. E aí, pessoal? Em relação à ética, que a gente até em outras questões já mencionou aqui, já falou um pouco, a ética é um dos assuntos mais recorrentes aí de Aristóteles nos vestibulares. Qual seria a alternativa correta?
Analisa bem aí. Manu falou D e Luísa também, prof. Colocaram no chat, né? D. Alguém conseguiria justificar aí? Ou tentar entender aí porque a D ou teria alguma outra alternativa? Aí colocou D também. Eu vou ter letra D. Massa. Alguém quer justificar, não? Veja. A ética aristotélica, como a gente já falou aqui, mencionou antes, é uma ética das finalidades, mas também da virtude. E essa virtude consiste em quê? Em buscar a eudaimonia, vida boa, feliz. E essa eudaimonia precisa de uma frônesis. O que é frônesis? É esse equilíbrio, esse meio termo. Um meio termo virtuoso. Não de ficar em cima do muro, mas de ter um equilíbrio nas coisas. De ter justamente uma prudência, uma moderação, né? É saber nem o de mais, nem o de menos. É ter o cuidado necessário, né? Em cada ação a ser tomada, né? Não é simplesmente a coragem, né? Porque muitas vezes o medo pode até ser uma virtude no sentido de que me deixa prudente. O corajoso em excesso, né? Acaba sendo imprudente em algumas situações. A retórica é a questão da linguagem, da fala, que Aristóteles ele, inclusive tem um livro chamado A Retórica, que ele analisa essa questão do discurso, né? A ética ele analisa nesse livro, né? A ética a Nicômaco. A verdade, sim, há uma busca pela verdade, mas nesse sentido prático da vida é justamente esse equilíbrio, essa moderação, a prudência, que é uma virtude para ele. Né? Faz parte desse contexto da ética aristotélica. Então, corretíssimo, letra D. Né? Então, muito obrigado a todos que contribuíram aqui com a leitura, com as alternativas. Né? Excelentes contribuições. Muito obrigado a todos. E aí eu queria só combinar algumas coisas com vocês. Tá? Como eu falei para vocês, a gente analisou os vários períodos da filosofia antiga, desde a transição do mito a esse primeiro período pré-socrático, depois esse período socrático, clássico, e aí esse último período com a filosofia helênica, que a gente viu depois de Aristóteles. Agora a gente vai introduzir um pouco da filosofia medieval. Presta bem atenção. O Enem, vocês viram, né, cobra muito a questão do próprio autor, do seu pensamento. Né? O SSA é uma questão mais temática, né, política, ética, cultura. E a gente está tentando ver a teoria do conhecimento, a política, a ética, dentro do pensamento desses autores. Tá? Assim a gente vai começar agora a filosofia medieval. Filosofia medieval. Seu contexto, principais pensadores... e entre outros detalhes, né? Gente, vocês sabem que o terceiro ano é uma grande revisão de tudo. Eu acredito que vocês já estudaram filosofia medieval, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, contexto da filosofia medieval. Já estudaram? Provavelmente sim, né? Acredito. No segundo ano vocês viram filosofia medieval? Vocês estão por aí ainda? Estamos, prof. Não. Não estudaram, não? Vejam. A gente estudou. A gente estudou. já viu, Só não viu. A gente viu, tipo, uma aula. Tá ligado? Não viu muita coisa em filosofia medieval. Foi rápido. Tanto é que só na revisão para o SSA que a gente teve no final do ano que a gente foi se ligar mesmo em filosofia medieval.
Entendi. Porque já foi com outro professor. Eu não posso citar não, mas vou ser éticos aqui, né? Não, Tem a tudo bem. ética moral que a gente estuda. Mas a gente viu com outro professor na nossa revisão no final do ano aí que a gente se ligou no que era filosofia medieval. Complicado, bastante. Não, tudo bem, tranquilo, por favor, sem exposições. Eu só quero entender, eu só fiz essa pergunta, gente, porque, tipo, eu tô pegando vocês num momento onde eu não sei o que vocês viram, como viram e etc. Então eu preciso ter uma noção, né, para saber como proceder também, né? A filosofia medieval, não vou dizer a vocês que é um dos assuntos mais cobrados, mas também é cobrado. E é importante a gente ver também, tá? Eu trabalhei recentemente com... Qual é a proposta indecente aqui que eu quero fazer? Eu gravei vários vídeos sobre filosofia medieval. Estão todos gravados, tudo direitinho, explicado. Para o segundo ano. Só que está bem detalhado. Não é só um resumo. Assim como eu detalhei bem todas essas questões aí, né, da filosofia antiga, eu já tenho todos esses vídeos de filosofia medieval, né? E aí eu poderia ou gravar novamente as aulas para vocês, ou poderia já utilizar esses vídeos. Eu poderia nem dizer a vocês, mas eu quero ser o mais ético possível. São aulas que já estão gravadas. É um assunto que nós veríamos de toda forma, mas que eu já está gravado e eu posso apenas pegar esses vídeos e disponibilizar também para vocês. E nas aulas ao vivo a gente ir discutindo, tirando dúvida, entrando nos detalhes e respondendo ficha, questão. Mas aí eu queria saber se vocês concordam, se eu poderia pegar esses vídeos. Os que eu iria gravar novamente não seria muito diferente, porque o assunto é o mesmo e eu ia explanar da mesma forma. Eu só queria saber, porque para vocês depois não ver o vídeo lá e pode estranhar, porque eu posso ter citado o nome da turma ou alguma coisa do tipo e aí vocês estranharem, né? Oxente, mas aí tem algum problema? Bem, até agora o pessoal que se pronunciou aqui no chat falou que não tem problema. Então beleza. Se a maioria concorda, eu vou postar essas aulas sobre filosofia medieval. Já está lá. Tem um bocado de aula, filosofia medieval, e depois já tem das modernas já, certo? Mas aí eu vou postando, e aí eu posto uma semana, na outra a gente vai... Talvez essas 2 semanas eu poste esses vídeos, e nas outras a gente entra ao vivo para ir tirando dúvida, para ir fazendo questões também, resolvendo algumas questões. Pode ser, pessoal? Tranquilo? Beleza? Eu vou, então, na próxima semana, vai ser aula gravada. As gravações aí que já estão prontas eu vou postar. E qualquer dúvida, eu estou por aqui. É só falar. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela compreensão, colaboração de vocês. Vocês são fantásticos. E vamos embora. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa que queira mencionar? Pronto. Se não, a gente tá liberado, tá bom? Beleza? Essas gravações é da aula de filosofia, né? Sociologia não. Sociologia realmente vai ser novos assuntos e aí eu vou gravar essas aulas de sociologia para a próxima aula, tá bom? Um abraço, gente. Foi bom estar com vocês novamente. Valeu. Até mais. Vamos saindo por aí.